Hoje nós vamos falar sobre insegurança e qual a relação dela com a ansiedade, né? Quem acompanha aqui sabe que eu sempre digo que ansiedade é medo e insegurança. Então, hoje a gente vai entender que dinâmica é essa, em que consiste a atuação, a participação da insegurança na ansiedade. Até porque, para que a gente possa saber o que a gente pode fazer, se é que a gente pode fazer alguma coisa, para lidar com essa insegurança ou para evitar que essa insegurança provoque, mantenha ou afete o seu estado ansioso. Insegurança é um sentimento, né? A gente tem aquela sensação de insegurança. E acredito que todos nós já tenhamos passado por isso, pelo menos já tenhamos sentido isso. Porque é um sentimento, e quem acompanha meu trabalho sabe que sentimento a gente não controla, então a gente vai sentir. O que a gente consegue fazer é administrar, quer dizer, a gente consegue controlar o nosso comportamento. Então, o que a gente iria fazer com esse sentimento de insegurança? Mas como isso ocorre? O que leva a gente a apresentar esse sentimento? Quem atua aqui sabe que nós somos sempre uma formação. E não, a gente não forma a insegurança, é um sentimento, né? Você tem a capacidade de senti-lo. Mas algumas coisas que acontecem durante a sua formação vão levar você a desenvolver ou apresentar esse sentimento de insegurança. Então, quando a gente consegue entender o que foi, o que aconteceu, o que pode ter levado a gente, ou o que tem levado a gente, que eu acredito que seja bastante relevante, o mais relevante, né? Boa noite, Laura, boa noite, Sandra, sejam bem-vindas. O que pode ter levado a gente a desenvolver esse sentimento de insegurança e principalmente o que pode estar mantendo o nosso sentimento de insegurança e tentar entender e saber o que fazer para que essa insegurança não desenvolva, né, uma ansiedade, mantenha ou agrave a nossa ansiedade. Eu vou explicar essa coisa de desenvolver, manter ou agravar a ansiedade, uma vez que eu já expliquei que a ansiedade é medo e insegurança. Então, em se tratando de um transtorno, a insegurança estará lá, né? A insegurança é aquela sensação de não estar protegido, é aquela sensação de se estar vulnerável. E como ela é construída? Geralmente a gente vai ter, e não está errado, aquele entendimento de que uma pessoa se torna inseguro, se tiver tido uma criação em que ela tinha aquela percepção de falta de segurança. E sim, se você cresceu, se você enquanto criança, você se percebeu em um ambiente em que você era ameaçada, ameaçado, e aí a gente pensa em lares, em famílias que vivem em conflitos, né? Que vivem em conflito. Então isso pode ter feito com que você tivesse o tempo todo nessa sensação de insegurança, se sentindo desprotegido, e aí você cresce, você desenvolve esse sentimento de medo, de vulnerabilidade, né? E aí você constrói essa insegurança. Mas mesmo que isso não tenha acontecido no seu ambiente familiar eu acho que aqui não está legal
Acho que melhorou um pouquinho. Mesmo que isso não tenha ocorrido no seu ambiente familiar, no seu contexto familiar, se você presenciou ou viveu situações de violências, de bullying na escola, no seu ambiente escolar, se você viveu em um bairro perigoso, ou seja, se você presenciou violência, vulnerabilidade quando você era criança, a probabilidade de você crescer um adulto inseguro, uma adulta insegura, é muito grande. E é muito grande a probabilidade, porque, como vocês sabem, tudo vai depender do significado que a gente vai dando. Mas, na maioria das vezes, se uma criança é colocada numa situação dessa, é muito provável que ela se desenvolva um adulto inseguro, porque o que embasa esse sentimento de insegurança é você se sentir vulnerável. Então, a segurança é essa sensação. A insegurança é você ter aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, mas porque você não vai ter condições de se defender. Tá? Assim, a insegurança ela está relacionada a isso, a essa sensação de vulnerabilidade. Mas também, além de ela estar relacionada a uma sensação de vulnerabilidade de algo que possa te ocorrer, também vai estar relacionada a uma percepção que você pode ter de você mesmo ou você mesma, de não ser capaz de fazer alguma coisa, de fazer algo ou de não fazer nada. E aí, nesse sentido, da insegurança estar embasada numa percepção que você possa ter de não ser capaz de fazer as coisas, né? De não ser uma boa pessoa, de não ser um bom profissional, de não ser uma boa mãe, de não ser um bom pai, isso pode ir além de você ter crescido em um ambiente violento em que você se sentia ameaçado. Isso pode acontecer também em um ambiente em que você, na verdade, foi super protegido, super protegida. Se você também cresceu em um ambiente em que as coisas, se você era muito atendida, muito atendido, você pode não ter tido oportunidade de estar em situações em que você foi desafiado, desafiada, em que você foi frustrado, frustrada, e aí você não teve oportunidade de desenvolver sentimentos e capacidades, habilidades para lidar com situações que parecessem ou que sejam desafiadoras para você. E quando você estiver diante de situações assim, em que você se percebe desafiada, avaliada ou avaliado, julgada, julgado, aí você percebe o boa noite, Elaine. Aí você percebe os sintomas de insegurança. Então, assim, esse sentimento de insegurança, ele vai estar relacionado a isso. Eu estar diante de algo que eu não me sinta capaz de realizar. Eu estar diante de realizar, de resolver. Eu estar diante de algo em que eu não tenha certeza do que vai acontecer, eu não tenho certeza da resposta. E isso, provavelmente vocês já deveriam ter esse entendimento. Não sei, e talvez possa ajudar, dessa construção, né, de como você pode ter desenvolvido esse sentimento. Lembrando, né, gente, que eu sempre falo para vocês, a psicologia, ela explica como as pessoas se comportam. Então, se você tiver entendido agora, por essa explicação, agora eu entendi porque eu sou insegura, porque eu sou inseguro, porque na infância aconteceu isso e aquilo, tá, ok, que bom. A gente precisa entender o problema, né, o problema, entre aspas, aí, nesse sentido, para eu resolver. Mas eu sempre gosto que vocês foquem na solução.
tá? Então vamos botar o nosso olhar ali, o nosso foco em você poder identificar. Eu sempre falo para vocês que o autoconhecimento é muito importante. Então, se você tem essa percepção, você se sente inseguro diante dos eventos da sua vida, diante das coisas que você deseja fazer e você percebe que a sua insegurança está impedindo que você faça isso, vamos tentar focar. Boa noite, Dani. Vamos tentar focar no que eu posso fazer, ou para eliminar essa minha insegurança, ou para aprender a lidar com essa insegurança. Porque quem acompanha meu trabalho sabe, sentimento a gente não controla, insegurança é um sentimento. Quem está aqui no YouTube, se puder responder a enquete, tá? Eu coloquei se você se sente insegura, se sim, não sei lidar com isso, sim, mas sei lidar com isso. E agora nem eu lembro o que foi que eu botei. Ele some pra cá, ele some aqui e eu não consigo ver. Sim e sei lidar com isso, sim e não sei lidar com isso, sim, mas já sei lidar com isso. E a quarta opção é me sinto insegura às vezes. E a gente já vai falar sobre essa coisa de se sentir inseguro às vezes, tá? Então, gente, a gente já entendeu o que pode ter levado a gente a sentir a insegurança. E espero que vocês tenham entendido e acompanhado até aqui, que tá, eu entendi. E pelo que você falou, Vânia, então tem como eu lidar com isso ou tem como eu eliminar eliminar a sensação de insegurança enquanto pessoa insegura, tá? Sentimento a gente não controla, tá? É importante a gente considerar por que isso se formou. Se eu vivi situações de medo, de insegurança quando eu era criança, mas eu cresci. Então, se eu cresci, se quando eu era criança eu me sentia vulnerável e por viver situações de insegurança, mas porque eu era criança, por que eu mantenho essa sensação de insegurança? E principalmente, se eu sou uma pessoa insegura. Boa noite, Vera. É que eu sempre falo para vocês, o que acontece com a gente nessa formação? A gente constrói conceitos, lembra? Em forma de pensamentos. E esses conceitos, esses pensamentos, regem o meu comportamento. Então, para quem acompanha o trabalho aqui já sabe, a gente vai ter que mexer de novo lá naquela história de crenças limitantes, porque você, todos nós vamos construir esses pensamentos. E a gente chama de crença em terapia cognitivo-comportamental esse pensamento que eu acredito nisso. Eu construí, eu acredito nisso. E são pensamentos a respeito de mim, a respeito das pessoas, a respeito do mundo. Se nesse ambiente violento que você viveu, ou nesse ambiente super protetor, você construiu alguma crença que te limite, a sua insegurança ela vai estar ali relacionada a esse pensamento limitante. Como um pensamento de que você não é capaz de fazer alguma coisa, que quem acompanha meu trabalho aqui já deve ter lembrado daquela crença limitante de eu não sou boa o bastante, ou eu não sou tão boa quanto as outras pessoas. Então a nossa insegurança, a sua insegurança, ela vai estar embasada nesse pensamento. Alguma coisa aconteceu e você involuntariamente você construiu esse pensamento, e quando você está diante de alguma situação que você se sente ameaçada, desafiada, desafiado, você ativa essa crença e aí ela te limita. E te provoca medo. Te provoca medo de situações em que a insegurança pode acontecer, o sentimento de insegurança. Geralmente,
a gente pensa, boa noite, Naureli, boa noite, acho que é Adriano, sejam bem-vindos. Geralmente, a gente relaciona, né, a insegurança com os relacionamentos amorosos, né, ou com a nossa vida profissional. Então, você pode estar diante de uma pessoa que você esteja interessado. E aí você vai ativar a crença, você vai pensar assim, mas será que essa pessoa vai se interessar por mim? Será que essa pessoa vai gostar de mim? No ambiente profissional, você vai pensar assim, será que eu vou dar conta dessa atividade? Ah, que bom. A Elaine está dizendo que se tiver uma situação dessa com ela, ela vai saber lidar assim. Que bom, muito bom. Então é isso, você ativa. Quando você está diante da situação, você ativa a crença que você construiu. E quem acompanha aqui as lives, os vídeos, já deve estar pensando, então, Vânia, é aquela coisa de desconstruir, ressignificar. Sim, eu fiz uma outra live aqui para vocês sobre fazer as pazes com o meu passado. Então, assim, eu acredito que vocês estão trabalhando, estão pensando aí, né, sobre essas coisas que estão sendo faladas. Se você se identificou com essa criação, assim, um ambiente violento, que te deixou numa situação de medo e se sentindo vulnerável, ou se você entendeu, então é por isso, eu não estava conseguindo entender, porque eu não cresci num ambiente ameaçador e não consegui entender porque eu me sinto insegura, inseguro. É importante que você faça as pazes, porque fazer as pazes com o passado é isso. O que eu tento sempre sinalizar para vocês é para que vocês não fiquem presos usando o passado como uma justificativa. É uma explicação. É só para a gente entender por que a gente construiu esse comportamento, essa personalidade, essa característica, e como eu sempre falo para vocês, as características podem ser modificadas, né? Você pode mudar a sua característica ou aprender a lidar com ela. A Elaine está falando aqui que lidar com a insegurança do marido, ela já não sabe lidar. É que é uma coisa pessoal, tá, gente? Lidar com o outro, como eu sempre falo para vocês, a gente lida com o outro como o outro é. Mas o seu marido vai precisar saber lidar com a insegurança dele. O que você pode fazer é, já sabendo que ele é uma pessoa insegura, não esperar dele um comportamento que ele não vai poder te dar. Agora, lidar com a insegurança dele, ele é que vai precisar aprender a lidar. Então, gente, identificar que crença é essa, que pensamento é esse que mantém a minha insegurança, vai ser fundamental para que você aprenda a lidar ou para que você consiga eliminar essa insegurança. Mas como assim eliminar essa insegurança? Aqui na enquete, a pergunta é se a pessoa sente insegurança. Eu botei a pergunta se a pessoa se considera insegura ou inseguro. E aí a pessoa responderia sim e não sabe lidar, sim e sei lidar. A pessoa se sente insegura às vezes ou a pessoa se sente segura. Porque você pode se considerar uma pessoa insegura ou você pode se perceber insegura, inseguro pontualmente. E isso é muito importante, né? Como sempre eu falo, eu não sei se vocês já repararam, quem acompanha aqui, são muitos assuntos, muitos comportamentos e principalmente muitos sentimentos em que eu faço e eu pontuo isso, da diferenciação. Porque como eu tenho falado, a gente tem percebido que as pessoas têm se visto doentes por perceberem sentimentos, emoções que são naturais da condição humana.
Então, você saber diferenciar se o que você apresenta é um momento pontual de insegurança, você esteve insegura, inseguro naquele momento. Como a gente já falou, porque você estava diante de uma situação, de um desafio em que você não se sentiu totalmente capaz de dar conta daquilo. Quem nunca? Tá? Então, assim, um momento pontual de insegurança é semelhante ao que eu falei na live de egoísmo como um comportamento pontual egoísta, e é diferente de você ser uma pessoa insegura. E qual é a diferença de ser uma pessoa... O que te caracterizaria? Como é que você poderia perceber se você é uma pessoa insegura ou se você teve um comportamento pontual? A gente falou em crenças limitantes. A crença que embasa a sua insegurança, a crença que faz com que você se sinta incapaz, vulnerável, é que sinaliza para você. Porque ela vai te paralisar, ela vai atrapalhar sua qualidade de vida, ela vai atrapalhar que você seja um bom profissional, uma boa profissional, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, porque vai estar sempre dizendo para você que você não tem competência para fazer aquilo, que você não é capaz de fazer aquilo. E aí você vai acreditar. Você vai acreditar nessa construção que você fez. E aí, se isso acontece com você com frequência, se você percebe isso com frequência, então você é uma pessoa insegura. Porque você está sempre ativando esses pensamentos. Se isso acontece com você pontualmente, então você teve um momento de insegurança. Você se sentiu insegura, inseguro naquele momento. E aí é legal a gente diferenciar, tá? Também é importante a gente entender que a insegurança ela vai estar relacionada. Prestem bastante atenção nisso, para a gente poder... Lembra que o nosso foco é o que eu faço com isso, como eu resolvo isso. A insegurança já entendeu que você construiu porque você se sentiu vulnerável quando criança ou você não desenvolveu habilidades para lidar com desafios, com a frustração, né? Esqueci, mas daqui a pouquinho eu vou falar, deixa eu só concluir isso aqui. Então, assim, presta atenção nisso agora, para além dos pensamentos, além da crença limitante, e que na verdade é uma consequência disso, a sua insegurança enquanto traço de personalidade, tá, gente? Naquele momento pontual de insegurança, não. A sua insegurança enquanto traço de personalidade, enquanto uma pessoa insegura, vai estar relacionada a uma baixa autoestima, a uma autoimagem ruim e a falta de amor próprio. E que também é uma consequência daquela construção que você foi fazendo ao longo da sua vida. E que também vão estar relacionadas às crenças limitantes que você construiu. Então, caminhando para um entendimento do que eu faço com isso, você já sabe que provavelmente você construiu uma crença limitante a respeito de você, de não ser capaz, de não ser boa o bastante. E você já sabe que isso espirrou aí na sua autoestima, na imagem que você tem de você, de como você se vê e no seu amor próprio. Essas três coisas, autoestima, amor próprio, autoimagem, elas estão relacionadas porque é a construção que você fez de você mesma, de você mesmo. E isso vai refletir nesse seu comportamento de insegurança. Ou seja, você já está entendendo que você vai precisar trabalhar todas essas questões. E a relação disso tudo com a ansiedade, como eu falei, é que a sua insegurança vai manter ou vai afetar no sentido de agravar o seu estado ansioso.
É importante, gente, a gente considerar, porque o ansioso, ele coloca, como eu sempre falo, coloca o carro à frente dos bois. Então vocês estão sempre esperando uma resposta instantânea, mas você foi se construindo. Para você provocar uma mudança, também vai ser por etapas. E aí o que eu gostaria que vocês observassem agora nessa relação da insegurança com a ansiedade é que não é fácil como a sua relação com a ansiedade não é fácil como tomar um Rivotril. O Rivotril te dá um suporte. Mas você consegue perceber assim que não é uma coisa isolada você resolver o problema da sua ansiedade? Tem uma série de fatores aí, tem uma série de construções. É importante você se esforçar para atuar. Eu sempre falo para vocês, você vai precisar atuar ali, você vai precisar fazer alguma coisa ali. Então vai guardando isso, vai considerando isso. Qual crença, que pensamento é esse que está mantendo a minha insegurança? Comportamentos pontuais de insegurança, você está diante de um desafio, de uma situação, você está interessado em alguém e não sabe se vai ser correspondido, então você tem medo dessa abordagem, de cegar para a pessoa, isso está dentro de uma normalidade. A gente pode perceber essa insegurança. E geralmente a gente vai, né, com medo de tudo, como eu falo. Sempre é o patológico, intensidade e frequência. É uma sensação de insegurança, que é a sensação de vulnerabilidade, que é a sensação de ser incapaz. Isso é frequente? Isso está te atrapalhando? Então aí isso precisa ser visto. Aí isso já sai da reação de insegurança considerada normal, do contexto da condição humana, né? Como é que a gente faz, então? Lembra, que eu acho importante a gente lembrar. A gente já falou aqui, eu já falei para vocês, dos diferentes tipos de ansiedade. A gente vai falar agora de qual relação que a insegurança tem com a ansiedade. Lembrando que eu sempre falo para vocês que a ansiedade é medo e insegurança. Mas vamos lembrar dos diferentes tipos de ansiedade. E a sua insegurança, ela vai atuar nos diferentes tipos de ansiedade. Sendo que a reação ansiosa normal do contexto, né, natural, né, de você perceber o medo, de ser assaltada, aquela coisa toda, ela vem e vai embora. É aquele momento, como a gente falou. Então, assim, numa reação ansiosa considerada normal, você vai ter aquele momento de insegurança, de não saber direito o que fazer, como eu sempre falo do exemplo do carro, né? Você é surpreendida, você está no meio da rua e é surpreendido com um carro vindo, você vai ficar insegura se você deve voltar ou se você deve continuar atravessando. Isso está dentro de uma normalidade, aquela hesitação que geralmente é em fração de segundos. Mas os três tipos de diferentes ansiedades que a gente já falou aqui e quem acompanha sabe. A reação ansiosa normal, a ansiedade excessiva e a ansiedade patológica. Quando se trata de ansiedade excessiva, sempre, né, a gente vai ter que procurar fazer a manutenção da nossa saúde mental. Você pode estar passando por um momento que tenha deixado você excessivamente ansioso, e aí você pode, mesmo que você não tenha crenças limitantes, isso é importante a gente considerar também, gente, porque a gente vai mudando ao longo da nossa vida. A gente falou situações de infância que podem ter levado você a desenvolver essa sensação de insegurança ou até mesmo um traço de personalidade de ser uma pessoa insegura. Mas você pode estar passando por um momento pontual da sua vida em que você se sinta não boa o bastante, não bom o bastante, de que você não se sinta capaz de conquistar as coisas, de realizar as coisas. Lembrando que a insegurança é isso. Então você pode estar passando por esse momento e aí a sua ansiedade está excessiva. Então você pode procurar essa crença limitante
e você não exatamente encontrar naquele momento. Então você, porque não tem, pode ser que você não tenha essa crença limitante, mas aí foi o contexto. O contexto fez com que você se sentisse insegura, inseguro. Como a gente falou, num relacionamento amoroso. Digamos que você está vivendo uma relação amorosa e está tudo ok. E aí, de repente, a sua namorada é promovida e vai trabalhar em um escritório onde tem profissionais da área dela muito bem sucedidos, e você se sente inseguro, você fica com medo, será que ela vai se interessar por um cara desses e tal? E aí você faz essa análise de você. Você se compara com esses caras e é natural. E aí você vai se sentir inseguro. O mesmo pode acontecer com você, o seu namorado ou seu marido. De repente chega lá no ambiente de trabalho dele uma mulher bem sucedida, bonitona e tal, e ele chega em casa e só fala dessa pessoa, porque ele está admirado com a capacidade profissional dela. E você fica se comparando, porque ela fala não sei quantos idiomas, porque ela recebeu um prêmio não sei o quê. Então, assim, é importante a gente considerar isso, porque não vai estar só relacionado a uma vivência da infância e a construção de crenças limitantes. Pode ser pontual. E também, lembra que eu falei que está relacionado à baixa autoestima, à imagem que tem de si mesmo? É importante a gente considerar, lembrar, ter esse conhecimento de que essas coisas na gente, elas não são fixas, entendeu? Você pode ter autoestima elevada hoje, e amanhã acontece alguma coisa que abala a sua autoestima, como isso. Amanhã você tá bem lá, você tá bem hoje com seu namorado, com seu marido, com a sua namorada, e essa pessoa vai para um ambiente em que para você pode ser ameaçador. E aí você tem autoestima elevada, você tem uma autoimagem positiva, você gosta de quem você é, tanto física como em termos de personalidade, você tem amor próprio, você gosta de você, mas diante dessa ameaça, isso reduz. Tá, gente? Então, assim, o que acontece com a gente enquanto pessoas não é estático. Você não chega num nível e você fica ali. Você pode desenvolver uma personalidade forte, confiante, mas de repente, diante de algum momento da sua vida, isso ser abalado, tá? Então, a sua insegurança vai ser relacionada a isso. Lembra que eu falei que insegurança enquanto traço de personalidade aí é outra história e por isso que precisa ser tratada. Mas é importante você conseguir diferenciar se é um traço, se é uma característica da sua personalidade. Você vai com frequência hesitar ou não levar situações, coisas adiante, como faculdade, como aceitar uma promoção no emprego ou como aventurar uma vaga de trabalho. Porque o pensamento que você tem a respeito de você mesmo, os seus conceitos, a sua baixa autoestima enquanto traço de personalidade, sua autoimagem negativa enquanto traço de personalidade, isso tudo vai precisar ser trabalhado. E aí, voltando da relação com a ansiedade. Se é nesse momento pontual e se é naquela situação de ansiedade excessiva não necessariamente é patológica. Lembra que a gente já falou aqui, quando a gente no YouTube tem vídeos sobre isso, sobre os transtornos de ansiedade. Então você pode estar excessivamente ansioso, mas não é um transtorno. E aí, como a gente já falou, quando você elimina o agente estressor, a sua ansiedade ela fica ok de novo.
Então, voltando para o exemplo da pessoa que você ama, está no ambiente de trabalho com alguém que você considera ameaçador. Se essa pessoa for transferida, ou se o seu marido ou sua esposa saírem desse local de trabalho, e aí você vai se sentir aliviada, você vai se sentir tranquila ou tranquilo, né? Então, assim, acabou, a gente estressou. Agora, se isso não acontecer, como é que você lida com essa insegurança? Observa o pensamento, porque mesmo que não seja uma crença limitante, veio um pensamento naquele momento, né? Eu não sou tão bonita, competente como essa mulher ou como esse cara, né? E aí você vai ter que trabalhar esse pensamento. Mas a pessoa que está comigo é só por isso, né? A gente está tanto tempo junto. Será que uma outra pessoa vai aparecer e eu vou perder o significado para ele? Ou pode até ser, gente, um motivo para que vocês reacendam essa relação, né? Porque você vai se mexer. Você vai se mexer para parecer relevante para essa sua companhia, esse marido, essa esposa, namorado ou namorada. Então, de qualquer maneira, você vai ter que identificar o que você está pensando, mas não necessariamente, se não for um traço da sua personalidade, essa insegurança, será uma crença limitante, pode ser pontual. Mas, uma vez, na ansiedade excessiva, uma vez que se elimina o agente estressor, então vai embora a insegurança, vai embora a ansiedade. O que você faz enquanto você não pode se livrar do agente estressor? Você observa o pensamento, desconstrói esse pensamento, ressignifica, né? Assim, vai que a pessoa, em algum contexto lá, é assim, um oponente difícil de se superar, né? Assim, sei lá, digamos que sua namorada ou seu namorado é um advogado e essa colega de trabalho ou esse colega de trabalho é um advogado muito bem sucedido e você é psicólogo, psicóloga, professora, professor. Você não vai se fazer direito e se transformar num advogado ou advogada de sucesso. Então você vai ter que ressignificar isso. Você vai ter que observar o valor que você tem para essa pessoa e principalmente o afeto. Vocês estão conseguindo entender se a insegurança está embasada em um pensamento que afeta a confiança que você tem em você mesmo, você mesmo? Você tem que dar um jeito nesse pensamento. A sensação de vulnerabilidade pode ser real, entre aspas, nesse exemplo, porque você não vai ter condição de se transformar em um advogado de sucesso da noite para o dia, ou uma advogada de sucesso da noite para o dia. E não vai adiantar, que a gente já falou aqui, de comportamentos infantis, de bater o pé, de ficar sabotando o companheiro ou a companheira para sair do trabalho. Aí a gente volta lá para aquela live dos relacionamentos conjugais, que a gente acaba sabotando a relação e ao invés de ficar um relacionamento que seja agradável para as duas pessoas, a gente passa a infernizar a vida da outra pessoa, não é? Então, assim, quando a insegurança ela aparece na ansiedade excessiva, e a ansiedade excessiva está relacionada àquele agente estressor, enquanto eu estiver debaixo desse agente estressor, eu procuro minimizar, lidar com essa minha emoção, observar se tem um pensamento que embasa nisso, até aproveito para dar uma olhada como é que está minha autoestima, minha autoimagem, o meu amor próprio, dou uma trabalhada nisso aí, elevo isso tudo e indo embora o agente estressor, isso tudo vai passar. Então não é a ansiedade enquanto traço de personalidade. Se você é inseguro, eu não sei se foi aqui na live ou se foi no vídeo do YouTube, da consciência do parceiro, acho que foi na live que eu falei, da consciência do parceiro, de ter consciência de que você é insegura, de que você é inseguro e saber lidar com você. Mas, de novo falando, não tem como eu obrigar isso, né? Assim, eu vou conversar, tentar ajudar meu parceiro ou parceira a entender,
a minha situação e a minha condição e contar com a cumplicidade dele ou dela, tá? Assim, porque a gente tem que lidar com o outro como o outro é. E a gente vai chegar lá nessa coisa de estar inseguro, insegura, ou ser insegura, inseguro. Porque agora a gente entra nos transtornos, na ansiedade patológica. Quando a gente estressou, não está claro como identificar. É sempre a Laura está perguntando, quando a gente estressor não está claro. A gente sempre vai ter que analisar, primeiro, sempre aquele básico do o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E aí, como eu sempre falo para vocês, uma análise realista de si mesmo. Porque o que eu estou pensando, Laura, você vai chegar a um pensamento. E aí, como a gente fala para vocês, às vezes a gente consegue fazer isso sozinhos. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, porque algumas pessoas desenvolvem bloqueios. Algumas pessoas, é o significado que a gente dá. Às vezes a gente cria uma crença que pra gente ela é tão apavorante que a gente não consegue acessar. Mas o primeiro passo é o que eu estou pensando. Você vai perguntando, por que eu estou me sentindo assim? Eu estou nervosa, eu estou com medo, eu estou com medo por quê? Eu estou com medo de quê? Aí a resposta vai vindo. Assim você vai identificando o pensamento. Se você estiver fazendo essa introspecção aí, essa conversa interna, como eu digo, com você mesma, com você mesmo, e você não estiver chegando em resposta nenhuma, porque quando a gente pergunta no setting psicológico para o paciente, as respostas são eu não sei. Mas o psicólogo, nós somos treinados para ajudar você a encontrar essa resposta. E se você estiver fazendo essa pergunta para você e a resposta estiver sendo eu não sei, eu não sei, eu não sei, pode ser que você tenha criado um bloqueio. E na maioria das vezes o bicho papão é menor do que realmente eu imagino. Só que na prática às vezes fica difícil para a pessoa identificar. Mesmo num setting psicológico, às vezes a gente tem que ir pisando em ovos, porque uma das coisas que a insegurança traz, quando a gente fala dessa relação dela com a ansiedade, é um comportamento agressivo. Então, assim, quando você está tentando identificar esse pensamento que pode estar embasando a sua insegurança, pode ser que você perceba raiva, pode ser que você fique com raiva. E aí, assim, de você saber se você está com raiva de você mesmo, de você mesma, ou se você está com raiva de uma situação ou de alguma coisa, pode ser uma tarefa um pouquinho complicada. Tá? Mas o primeiro procedimento é esse. Você vai precisar tentar entender que construção é essa aqui, que a resposta sempre vai estar na gente, a resposta sempre vai estar em forma de um pensamento. E às vezes, mesmo que é importante você não desanimar de tentar entender os seus pensamentos, é que ele pode aparecer em uma situação completamente aleatória. E aí, de repente, se vier um pensamento do nada, anota em algum lugar, que de repente ele pode fazer sentido para você em outro momento. Mas além de você fazer essa pergunta para você, tentar identificar que pensamento é esse, você precisa considerar o contexto. O que está acontecendo à sua volta, porque aqui, quando a gente fez a live sobre a raiva, teve uma pessoa que falou sobre um contexto familiar extremamente difícil. E você pode estar numa situação dessa, de um contexto familiar que você não pode sair naquele momento, ou um trabalho em que você se sente humilhada, humilhado, menosprezado, menosprezada, e aí põe em dúvida a sua capacidade, né? Você entende que você está apresentando um bom trabalho,
ou no relacionamento você entende que você está fazendo o máximo para demonstrar o seu amor, sendo atenciosa, atencioso, e você não vê essa outra pessoa reconhecendo, percebendo e retribuindo, ou no trabalho também seu chefe te valorizando e tal, mas geralmente nos ambientes familiares tem essas complexidades. E aí o agente estressor pode ser essa situação. Se é uma, e foi complicado assim naquele dia, porque se é essa situação de um local em que, se você conseguir identificar o agente estressor e entender o agente estressor, é esse contexto que eu vivo. A gente precisa desenvolver capacidade de resiliência. E acredito que vocês saibam o quanto é difícil desenvolver capacidade de resiliência, porque, como eu falo para vocês, a gente só aprende a ser resiliente tendo que ser resiliente, tá? E aí, enquanto você estiver, digamos que se entenda que o agente estressor é esse contexto que você não pode sair naquele momento. Tá, Vânia, então eu entendi que eu tenho que desenvolver resiliência. Resiliência, na verdade, nada mais é do que você desenvolver suporte, de resistir aquilo, de suportar aquilo. Desculpa. E aí você vai precisar. Sempre quando eu falo para vocês de manutenção da saúde mental, eu falo que vocês precisam produzir emoções positivas. E é isso que você vai ter que fazer nesse sentido. Porque lembra que você tem que aumentar a sua autoestima, seu amor próprio e sua autoimagem? E a gente falou aqui uma outra live, uma mudança externa ajuda. Então, às vezes, gente, fazer uma unha ajuda, porque você não vai poder sair correndo daquela situação naquele momento. E você vai perceber, você vai procurar, na verdade, dependendo de que agente estressor for esse, você vai minimizar os danos. Isso é bem complexo, mas é que a gente precisa lidar com a realidade como ela é. E existem pessoas que vivem situações que, pelo menos naquele momento, elas não vão ter para onde sair. E aí elas vão precisar aumentar essa tolerância à frustração, esse suporte a ambientes estressantes, e aí encontrando atividades que possam fazer com que você produza emoções positivas, prazerosas, relaxantes, para você passar por isso. Se for um ambiente, a gente falou sobre a sensação de vulnerabilidade, e às vezes as pessoas vivem em ambientes de trabalho que são ameaçados de mandar embora, ou vivem em relacionamentos em que o parceiro vive ameaçando ir embora, parceiro ou parceira. Lembra que a gente falou que a insegurança afeta e está relacionada também a uma baixa autoestima, uma autoimagem ruim, uma falta de amor próprio? Nessas duas situações, porque a gente falou uma situação em que você não possa sair dali naquele momento, mas aí é uma situação de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque se você está em um ambiente de trabalho em que você não é valorizado, valorizada, e você não sai dali, então assim, insegurança, por não se sentir capaz, crença limitante, baixa autoestima, autoimagem ruim, quer dizer, você não, falta de amor próprio, você não gosta de você não confia em você não se acha bom o suficiente, tá tudo rebaixado. Então, para você sair desse lugar, você vai ter que melhorar isso tudo. Melhorar sua autoestima, melhorar a imagem que você tem de você mesma, você mesmo, porque aí você vai conseguir sair desse trabalho. A não ser que você seja funcionário ou funcionária pública, empresa privada, você não é refém do seu patrão. Então, a única coisa que pode te limitar é você mesma, você mesmo, se você não confiar em você. Então, você vai ter que trabalhar as crenças limitantes, desconstruir, ressignificar, anota o pensamento que vem, eu não sou bom o bastante. Aí você se pergunta, por que eu não sou?
porque para eu ser promovida eu tenho que fazer um curso específico, uma especialização, um mestrado. E por que você não faz? Assim, esse processo, gente, de desconstrução disso é um processo mesmo, é você trabalhando em você. Eu não gosto de mim. Por que eu não gosto de mim? Aí você vai ali trabalhando em você mesmo e desconstruindo isso e mudando isso. Ah, eu não gosto de mim porque eu sou baixinha. Eu vou conseguir crescer, mas em estatura não, né? Eu posso crescer por os lados ou crescer enquanto pessoa, mas em estatura eu não vou conseguir crescer. E aí eu tenho que ressignificar isso. Qual o problema de eu ser baixinha? No que ser baixa me limita? Não limita em nada. Só eu que posso construir esse pensamento e alimentar esse pensamento. Então eu tenho que mudar esse pensamento. Mas quando é uma condição de ansiedade patológica, ainda que a ansiedade seja medo e insegurança, até aqui a gente colocou situações de insegurança e de ansiedade que você pode ser capaz de modificar. Se não for uma situação de insegurança pontual, mesmo que seja um traço de personalidade, você tem como lidar com essa insegurança. Como? Identificando os pensamentos, aumentando a autoestima, melhorando a autoimagem, como você se vê. Aqui no YouTube tem um vídeo falando sobre isso, autoestima e autoimagem. Você está satisfeito com você mesmo, acho que é esse o título. E o seu amor próprio, tá? Aprendendo a gostar de você, aprendendo a gostar de quem você é, e é um processo. Aí você se torna uma pessoa segura, que pode ter pontualmente momentos de insegurança, tá? Mas e se você tem um transtorno de ansiedade? O que eu tenho falado para vocês dos transtornos? O que eu tenho falado para vocês do que seja uma ansiedade patológica? Em um transtorno, não depende do agente estressor, não depende do contexto. Em um transtorno, a crise pode vir independente do que possa estar acontecendo com você. E até independente de você ter tido algum momento da sua criação que possa ter provocado a insegurança ou não. É como o seu cérebro funciona. Então, assim, a sua mente, ela pode te provocar essa insegurança. A sua mente pode falar para você que você não nem tenta, que você não vai conseguir fazer isso do nada. E aí vale todas as recomendações acima, mas aí com a ajuda profissional. Eu acredito que quem tem acompanhado o meu trabalho, eu sempre me esforço para mostrar para vocês a diferença. E por que eu acho isso importante? Por conta de relatos do tipo, eu tive ansiedade e me curei, eu tive depressão e me curei, porque às vezes não é um transtorno. Mas se você é uma pessoa insegura, eu já falei aqui para vocês sobre fobia social, aqui no canal do YouTube tem vídeo sobre fobia social. Um fóbico social, o que ele mais tem é insegurança. É um medo enorme, paralisante, de gente até. O fóbico social, ele tem medo, às vezes, de ir numa festa, porque ele vai se encontrar com outras pessoas. Então, vocês conseguem perceber a distinção do que pode ser uma insegurança por uma interpretação de mundo ou de você mesmo, de achar que o mundo é ameaçador e que você não daria conta disso e que isso tem como ser modificado se você fizer um trabalho em você e você for se experimentando aos pouquinhos, porque vai aos pouquinhos, tá, gente? Não tenta ir tudo de uma vez só não, que você pode se traumatizar. Vai aos pouquinhos, porque você pode ir uma primeira vez. Digamos, você está num ambiente de trabalho e tal, você vai lá, faz o curso de especialização e você vai conversar com o seu patrão, né? Assim, não, agora eu estou capacitada,
né? E eu tenho apresentado um bom trabalho, é impossível que ele não tenha visto, e você vai lá conversar com ele ou com ela, e aí você ouve uma resposta da pessoa, e daí? Você não está satisfeito, não está satisfeita, você pede as contas e você vai embora, né? E aí se você não for aos pouquinhos, né, você pode levar um choque e voltar para a posição inicial de falta de confiança em você mesma, você mesmo, de não acreditar de que você é capaz. Então vá se trabalhando e vá dando passos seguros para você, tá? Mas quando você tem um transtorno de ansiedade, como uma fobia social, que dá um medo, uma insegurança enorme, não significa que você não possa trabalhar isso, não significa que você não possa aprender a lidar com isso. Porque quando se trata de um transtorno de ansiedade, você vai aprender a lidar. A gente não tem cientificamente cura para isso, ainda não temos. Então a gente tem tratamento. Então quando a sua insegurança, a ansiedade que ela provoca é num contexto de um transtorno, de te deixar vulnerável por uma crise, ou dela aparecer quando você estiver em crise, você vai aprender a lidar com essa insegurança, principalmente se você estiver em tratamento, porque no tratamento, o que a gente trabalha, terapeuta, psiquiatra e paciente, é do paciente se conhecer e ele aprender a lidar com isso. Então você vai aprender a lidar com essa insegurança quando ela aparecer. O fóbico social, quando ele está em crise, fora da crise, ele sai, ele vai à festa, ele vai nos lugares e do nada a crise pode vir. Então ele sente os sintomas de ansiedade, o coração acelera, treme, dá um medão danado, né? E aí ele vai, porque assim, o agorafóbico ele não consegue ir. O fóbico, na maioria das vezes ele vai, mas ele sente esse mal-estar. E aí você vai aprender a lidar com isso, você vai aprender a lidar com esse mal-estar para que você possa continuar tendo qualidade de vida. Então o que a gente viu? A gente viu que se você desenvolveu um traço de personalidade, se você é uma pessoa insegura, se você não tem um transtorno de ansiedade, você identifica pensamentos que possam estar te limitando, comportamento, como construções que você possa ter feito de baixa autoestima, e semelhante, falta de amor próprio, né? uma autoimagem ruim, você vai trabalhar isso tudo. Se você acha que você se sente insegura porque não é tão bom profissionalmente, tá? Então, o que eu posso fazer para ser melhor? Você vai trabalhando em você, porque você pode se tornar a pessoa que você deseja. E isso pode te trazer mais segurança e autoconfiança. Mas se você tem um transtorno de ansiedade, então você, até aqui, até a ansiedade excessiva, você trata a sua insegurança e você pode se tornar uma pessoa segura de si. Sem exageros, porque assim, uma coisa que é bem complicada aqui no Brasil, que as pessoas são 8 e 80. Ah, mas isso ainda é presunção? Não, calma, gente. Não, assim, é a pessoa ter segurança de saber, olha, eu consigo fazer um bolo, mas eu não consigo fazer um jantar para 150 pessoas. É isso, sabe? Assim, é você ter segurança no que você é capaz de fazer, até onde você pode ir. Isso não é presunção, não. A pessoa pode pensar assim, não, a pessoa pode saber, eu sou fluente em inglês, eu falo inglês fluentemente, mas alemão até não é bom porque alemão é um pouco parecido, né? Tem alguma coisa de inglês. Eu sou fluente em inglês, mas eu não sei nada de francês. E qual é o problema disso? Se a pessoa ter certeza absoluta que o inglês dela é muito bom, isso não é presunção, isso é autoconhecimento que traz segurança. A pessoa saber o que ele é capaz de fazer. Ninguém é bom em tudo, mas você saber, você ter certeza,
de que você é uma excelente cozinheira, de que você é um excelente cozinheiro, não tem presunção nenhuma nisso. Mas se você tem um transtorno de ansiedade, ainda que você tenha um inglês fluente, ainda que você seja uma pessoa segura profissionalmente ou até no seu relacionamento, quando você estiver em crise, a sua insegurança virá. Então é importante que você, é importante que você saiba fazer essa distinção, mas que você também tenha consciência de que se você tiver feito um tratamento, e enquanto transtorno, como eu sempre falo para vocês, vocês vai precisar ter a orientação, ali o suporte do psiquiatra. Se vai ser para sempre ou não, isso você e eles vão ver. Mas eu só gostaria que vocês entendessem é que tem diferença. De eu ser uma pessoa insegura, eu tenho como tratar isso. De eu ter insegurança pontualmente, tudo bem, tá? Se eu me sentir insegura naquele momento, lembra que eu falei para vocês na primeira live? Até hoje, gente, toda vez que eu tenho que entrar aqui, né, durante a live é que eu vou ficando mais confortável. E tudo bem, sabe assim? Lembra, a insegurança é o quê? Aquela sensação de vulnerabilidade, de não saber o que vai ter. Como é que eu vou saber se eu vou ter público? Não tem como eu adivinhar se vai ter gente aqui me assistindo ou não. Então ali rola ali uma certa insegurança. Será que eu vou lembrar de tudo que eu tinha? Mesmo quando eu anoto, geralmente, depois que termina, eu ia falar isso assim e eu não falei, né? Então, assim, momentos pontuais de insegurança, todos nós teremos. O atleta se prepara para ganhar a medalha de ouro, ele não sabe se ele vai conseguir dar o melhor dele ali naquele campeonato. Leva não sei quantos anos, que eu não esqueci quanto é da Olimpíada, e chega lá na hora da Olimpíada, é lógico que vai pintar um pouco de insegurança, mas ele vai competir assim mesmo, porque ele ficou aquele tempo todo treinando. É o sonho da vida dele ganhar a medalha. Então, momentos pontuais de insegurança, tudo bem, tá? Quem nunca? Frequência e intensidade. Observa, então você precisa tratar. Insegurança relacionada ao transtorno de ansiedade. Aí ela aparece enquanto sintoma. Essa é a diferença, entendeu? Essa insegurança, ela vai aparecer quando você estiver em crise, né? A gente falou que você pode ter momento de pontual de insegurança, se sentir insegura, inseguro, ou você pode ser uma pessoa insegura. Ainda que você perceba, Vânia, mas eu não tenho um transtorno de ansiedade, mas mesmo assim eu me identifiquei com isso que você falou, dessa personalidade insegura, de eu ter esse traço de personalidade, de eu ser uma pessoa insegura. Então aí você tem que dar uma atenção especial nisso. Você pode tentar fazer isso que a gente falou aqui, você identifica se tem um pensamento que é a crença limitante, você pode tentar desconstruir ou ressignificar você mesmo, você mesma, escreve o pensamento quando vier, tenta contradizer esse pensamento, mas se você perceber que não está sendo suficiente, aí é bom que você procure uma ajuda profissional. O que eu explico para vocês, que eu tenho tido cuidado, né, de vocês não darem esse significado, mal-estar emocional, ainda que esteja, que você perceba que está ali influenciando na sua qualidade de vida, na maioria das vezes é porque você não tem o conhecimento suficiente e nem sabe como lidar com isso. Agora você sabe que se a sua insegurança não estiver atrelada a um transtorno de ansiedade, mesmo que ela seja um traço da sua personalidade, aí é um comportamento, tá? A nossa personalidade são comportamentos que eu apresento. Eu sou chata, eu sou egoísta, eu sou insegura. Então eu tenho como
comportamento eu controlo, comportamento eu tenho como lidar com ele. Então você vai ter como lidar com essa sua insegurança. Observa quais os momentos, em quais contextos você se sente mais insegura, inseguro. Tenta observar o que está passando pela sua cabeça. Ah, eu vou falar lá e todo mundo vai achar que eu sou ridícula. Por que as pessoas vão achar que eu sou ridícula? E você vai trabalhando nisso. Foca no resultado, como eu falei. Mas se tiver atrelada a um transtorno de ansiedade, aí você tem que tratar o transtorno de ansiedade. Porque a insegurança é uma resposta dessa condição mental sua. É como o seu cérebro trabalha e, como eu falo, a intenção dele é ajudar a gente, só que aí ele se atrapalha e ao invés de ajudar, ele prejudica. Lembra sempre, gente, isso tudo que foi falado aqui para você trabalhar a sua insegurança, para você se tornar uma pessoa mais segura, é importante. Mas juntamente com isso tudo, lembra que eu falei que se você estiver num contexto que você não pode sair naquele momento, e aquele contexto está fazendo com que você se sinta vulnerável, incapaz, você tem que produzir emoções positivas? Gente, isso é regra. Autoconhecimento e autocuidado, que eu sempre perturbo vocês aqui com isso. Independente da situação de insegurança sua, pontual, característica de personalidade, traço de personalidade, ou num contexto de uma crise, de um transtorno de ansiedade, a manutenção da saúde mental, isso é condição sine qua non. Tem que fazer. Tem que fazer. Lembra que a gente falou aqui que a insegurança pode fazer com que você apresente um comportamento agressivo? Você tenta fazer uma coisa e você não consegue porque você está se sentindo insegura. O medo está por trás da insegurança, aquela sensação de que eu não sou capaz. Aí você fica com raiva, aí você briga com todo mundo. Então, assim, você precisa produzir emoções positivas, dormir bem, ter uma vida social e, como eu sempre falo, não é tirar foto para botar nas redes sociais, produzir emoções positivas, que pode ser assistir um filme que te agrade. Mas, Vânia, no que isso vai ajudar na minha insegurança? No que isso vai fazer com que eu me sinta mais capaz? Vai fazer com que você produza emoções positivas, relaxantes, e vai diminuir o medo, porque lembra que o medo é? O seu cérebro te preparando para enfrentar um perigo. Você vai estar bem, você vai estar relaxada, relaxado. Você não vai estar com medo de nada. Não nesse contexto. Não vai estar se sentindo ameaçada. Então, todas as sugestões, dicas, que não são dicas, né? É o que ocorre com a gente enquanto humanos, são necessárias. Você vai ter que observar o que você está pensando, você vai ter que melhorar a autoestima, a imagem que você tem de você, como você se vê, se você gosta da pessoa que você se tornou, se você se gosta, melhorar o amor próprio. E tem que sim cuidar da saúde mental no sentido de relaxar, descansar a cabeça, com transtorno de ansiedade ou sem transtorno de ansiedade. Porque se você não aprender a lidar com a sua insegurança, a gente vai precisar mais cedo ou mais tarde lidar com situações que sejam estressantes e que vão provocar ansiedade na gente, seja no trabalho, seja no relacionamento, na vida. Então, se você não aprendeu a Cláudia Regina está falando, é uma vigia constante. Eu gosto mais de ver como um cuidado, Cláudia, a gente cuidando da gente. Por isso que eu insisto com vocês no autoconhecimento e o autocuidado, porque é um cuidado permanente. É se cuidar, tá? Então, assim, se você não aprender a lidar com isso, sabe, assim, eu estou me sentindo insegura. Eu lembrei de uma situação, eu conheço uma menina que ela é muito, 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 muito inteligente, mesmo, né? E ela precisava apresentar o mestrado, e todo mundo que fez mestrado sabe como é muito estressante.
é complicado, você realmente é avaliado e tem que ser, não tem como. Você vai receber um título de mestre, né? Você tem que dar conta daquilo. Mas essa menina, eu sabia que ela ia conseguir ter um bom desempenho. E ela ficou extremamente nervosa. A cabecinha dela quase que falava assim para ela assim, não vou dar conta, eles não vão gostar, eles não vão entender meu trabalho. E ela foi, apresentou, porque a gente vai com medo de tudo, como eu falei, né? A gente vai com medo, a gente vai com insegurança, a gente tem que ir. E ela foi, apresentou o trabalho e teve a indicação para o doutorado na apresentação de trabalho. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Sentir insegurança não tem a ver com você ser capaz ou não. Tem a ver com a interpretação que você vai dar. Tem a ver com o quanto você conhece de você. Realisticamente, lembra da coisa da autoimagem e do amor próprio? Mesmo assim, numa situação que você tenha que ser avaliado como essa menina, você vai perceber a insegurança, mas como a gente falou, é pontual. Então, se sentir inseguro, você está doente porque está se sentindo inseguro? Não. Mas, Vânia, se for naquele contexto que você falou que a minha insegurança leva à ansiedade excessiva, eu não estou doente? Não, é o contexto. Você pode ficar doente, por isso você tem que se cuidar. Tá? Tentar desenvolver resiliência e tentar fazer coisas que diminuem esse estado que produz emoções que não te favorecem, né? Que vocês chamam de emoções negativas. Mas e se for a crise do transtorno de ansiedade? Você se trata, porque o que os médicos fazem pontualmente em momentos de crise? Eles primeiro se prepara, estabiliza o paciente, mas em momentos de crise, o médico e o paciente já sabe qual é a medicação que ele vai poder fazer uso para passar por aquela crise. Porque crise é crise, gente. Crise é crise. Crise você não tá. É igual quando você fica, sei lá, com um dente doendo. Você vai ter que tratar o dente. Passou aquilo, você mastiga normal. Mas crise, tem que deixar a crise passar quando se trata de transtorno mental. Então aí o médico e o paciente eles já vão administrando isso e aí pontualmente nesses momentos de crise o paciente já vai saber o que fazer. Isso é você cuidando de você. Ou seja, a sua insegurança, sem você ter conhecimento disso e ter o controle disso, ela vai provocar um estado ansioso, porque vai te deixar com aquela sensação de vulnerabilidade, de incapacidade, e você vai ficar com medo. Aí pode fazer você desenvolver uma crise ansiosa e manter essa crise. E aí a ansiedade excessiva não tem um contexto, mas é você não sabendo lidar, cuidar de você, aí pode te adoecer. Tá? Então, assim, a gente precisa se esforçar para conhecer, entender, pontuar, ok, fiz essa prova, conquistei esse emprego novo, foi embora lá aquela mulher que está ameaçando o meu marido, ou aquele cara a me ameaçando, né, no caso, né, foi embora, ou eu entendi, não tem nada a ver, é só um profissional, meu marido me ama, minha mulher me ama, conforme o contexto, acabou, passou, a insegurança foi embora. Uma personalidade insegura, aí você tem que tratar. Tudo te ameaça, você não é capaz de fazer nada, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? E aí então você vai ter que cuidar disso. Na próxima semana, a gente vai estar falando sobre distimia, tá? Distimia é um estado permanente de tristeza, que também pode trazer irritabilidade e um mau humor crônico, tá? Então, na próxima segunda-feira, tá? A gente vai estar falando sobre isso. Tristeza permanente, irritabilidade, mau humor constante. Será que é distimia? Então, se vocês conhecem alguém que tenha um comportamento desse e que possa ser interessante, ou se você mesmo
estiver percebendo esses estados permanentes em você, aguardo vocês aqui segunda-feira que vem, 8 horas. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o resultado da enquete, pessoal Eu nunca consigo ver por aqui. Deixa eu ver que eu botei aqui, ó. Eu botei aqui que era para eu conseguir ver. Não tô conseguindo ver. Não sei por que eu não consigo ver aqui. Não consigo ver. Eu não consigo ver o resultado da enquete. Vou ficar devendo para vocês. Ah, tá aqui. Ah, ficou assim. Sim, e não sei lidar com isso, 50%. Me sinto insegura às vezes, 50%. E sim, mas sei lidar, ninguém botou. Não sou uma pessoa insegura, ninguém botou. Então, o que a gente entendeu pelo resultado da enquete aqui do YouTube? As pessoas, pelo menos as que responderam, estão se sentindo inseguras. Quem está se sentindo inseguro, e alguns não sabem lidar, e os outros se sentem inseguros às vezes. Gente, não é uma resposta exata, não tem uma resposta certa, mas o ideal da resposta seria: me sinto insegura às vezes, porque, como a gente falou, é um sentimento e pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Mas eu espero que possa ter ajudado para vocês lidarem com a sua sensação de insegurança, para que isso não se torne um problema, que não se torne patológico, aí no caso, que se desenvolva por um transtorno de ansiedade e prejudique ainda mais a qualidade de vida de vocês, mas ainda assim, como a gente sempre fala aqui, tudo tem tratamento, tá? Assim, uma condição não impede que você tenha qualidade de vida. Tenham uma boa noite, uma excelente semana. Segunda-feira que vem, quando a gente se encontrar, já vai ter tido a votação. Então, eu espero que vocês todos votem. É importante para a gente, para o nosso país, mas que vão em paz, que vão conscientes, porque essas pessoas lá é que acabam determinando o que a gente pode, o que a gente não pode fazer no nosso país, né? Então, tenham uma boa noite, uma excelente semana, fiquem com Deus, boa votação e segunda-feira que vem eu aguardo vocês aqui. Tchau!